Yeah, podemos. Boa noite. Voltamos com Mariana Domingos. Temos um convidado bastante especial. Vamos agora entrar em rádio. Não saia dali, acompanhe-nos com muita atenção, porque temos muito que aprender, amado. Boa noite, ouvinte do Lar do Celar. É com especial agrado que constatamos a importância da educação na família. O Lar do Celar lhe proporciona momentos de reflexão de uma forma bastante descontraída. Amado ouvinte, seja mais uma vez bem-vindo. Vamos por agora ouvir um louvor que, por sinal, servirá como saudação musical. E nós voltamos à conversa já. Muito bem, amado ouvinte, estamos de volta. Se só agora nos sintonizou, saiba que somos o Lar do Celar, o programa de todas as famílias. É nosso convidado da semana, o pastor José Evaristo Abias. Boa noite, pastor. Boa noite, Mariana. Boa noite, caros ouvintes. Bem-vindo, pastor. Obrigado, é um prazer poder estar aqui. Agradecemos bastante a disponibilidade, sabemos que não é fácil estar aqui, mas o pastor tem um chamado e nós precisamos estar com o pastor aqui e nesta semana. Bom, vamos fazer o melhor que Deus nos permitir. Sim, amado ouvinte, nós estaremos nesta semana a olhar para o tema o resgate de valores nas famílias. Então vamos por agora conversar com o pastor Abias. Eu não vou fazer nenhuma introdução e o pastor já vai falar. Falar sobre quê? Pastor, muita coisa está a se perder. Sim, a família deveria ser, como dizer, a reserva de valores. Na concepção de Deus, a família é onde se aprende tudo, especialmente o temor de Deus. Portanto, a família é tudo neste sentido. E quando fala muita coisa está a se perder, eu creio que nós estamos a viver uma sociedade muito mundanizada. E infelizmente a igreja não foge à regra. E eu costumo dizer que a igreja e o mundo hoje estão muito iguais. Não é porque o mundo tenha melhorado, mas é porque a igreja piorou. A igreja tem abandonado muito dos seus valores para se conformar mais com o mundo e então deixando a palavra de Deus de lado. Então é isso que eu creio que nós precisamos tentar tratar. Uhum. Mas, pastor, que valores a família está a perder e a igreja? Quando o pastor falava de que a igreja também está a entrar naquilo que são os ideais do mundo, vem-me à mente a questão da emancipação da mulher. Uhum. Ok. Por exemplo, por que a mulher precisa de ser emancipada? Para mim seria a pergunta, por que a mulher precisa ser emancipada? Há uns anos atrás, debatíamos esse tema e a minha esposa dizia assim, ela que fez essa pergunta, mas por que a mulher precisa de ser emancipada? E ela dizia, eu não preciso ser emancipada, eu já me sinto emancipada. Uhum. Eu dizia, por que a mulher precisa ser emancipada? Porque este tema hoje, sabe? Uhum. Porque a mulher, primeiro, foi abusada, foi pisoteada, foi negligenciada e chegou em um momento em que ela começou a procurar o seu lugar ao sol. E infelizmente, nesta busca,
em vez de resgatar aquilo que é a concepção de Deus no âmbito da família e do casamento, muitas mulheres pensam que emancipação é ficar no lugar do homem. Não, emancipação é ficar no seu lugar, com a dignidade com que Deus te criou. É ficar no seu lugar, na forma como Deus concebeu. Isto seria emancipação, não é? É ter uma vida plena, não é? No lugar onde Deus te colocou. O problema que nós encontramos é um pouco sociológico. Se estudarmos as sociedades, encontramos que alguém que é escravizado, no momento que se liberta e assume o controle, torna-se igual aos seus carrascos. Ou seja, quando se liberta, ele também vai agir como se fosse, às vezes até pior, como um senhor de escravos. Não é? Temos dificuldade de nos libertarmos e desejar que esta liberdade que nós conseguimos alcançar seja abrangente a todos os seres humanos. Não, nós pensamos que quando eu me liberto, agora é a minha vez de oprimir os outros. E na família você encontra um pouco isso. Hoje a família está se desestruturando porque esta mulher que se emancipa, que se liberta daquele jugo pesado que o homem exercia sobre ela, agora se coloca no lugar do homem e também torna-se opressora. Eu creio que este é um dos maiores problemas que nós encontramos na sociedade. E como este problema já começou há muito tempo na história, se calhar nós temos uma geração hoje que não perdeu os valores. Nunca os teve. Nós estamos diante de uma geração para a qual a geração anterior não transmitiu valores. Então, não perderam valores. Por isso, a mensagem de resgate de valores não faz sentido na sua cabeça. Resgatar é alguma coisa que a gente terá perdido. Sim. Esta nova geração perdeu alguma coisa? Não. Porque nunca recebeu nada. Quando falamos do resgate de valores, estamos a falar de uma forma genérica, sim, olhando para o começo, com o que Deus concebeu, não é? E que ao longo da história foi se perdendo. E então hoje estamos a falar do resgate neste sentido. Mas quando falamos da geração específica que temos hoje, ela não sente que esta mensagem se lhes aplica, porque eles não sentem que perderam alguma coisa. Só perde quem tem. Quem não tem, não perde. E não sente falta. Não sente falta. Sim. E pastor, dizia o pastor que nós perdemos aquilo que foi a essência de Deus na, sim, criação da própria mulher. Qual é essa essência? Como Deus vê a mulher? Quando Deus cria a mulher, eu gosto de voltar aos primórdios da criação. E a partir de lá estabelecer os alicerces, os fundamentos da família. Quando Deus cria o homem e a mulher, se você ler o primeiro capítulo de Gênesis, vai dar a entender que foi um fato. Deus criou o homem e a mulher. Né? No princípio, aliás, no princípio Deus criou o céu e a terra. Ok. Mas quando você, por exemplo, o versículo 26 de Gênesis 1 e o versículo 27, quando Deus diz, façamos o homem à nossa imagem, sim, conforme a nossa semelhança, para, vamos, numa só palavra, gerir, administrar a criação. E depois de que Deus criou o homem conforme a sua imagem, segundo a sua semelhança, macho e fêmea os criou. Sim. Parece que foi alguma coisa que aconteceu assim. Mas passando para o capítulo 2, nós encontramos o facto de que Deus criou o casal em duas etapas. Deus primeiro criou o homem, depois criou a mulher. Sim. Deixou o homem um pouquinho sozinho por algum tempo no jardim, eu não sei quanto tempo, e não vamos, creio que nesse programa não vamos discutir o tempo da criação, vamos discutir se é um dia literal de 24 horas ou não, porque quanto tempo passou?
qual é o lapso de tempo entre a criação do homem e da mulher. Não sei. Mas o fato é que foi tempo suficiente para o homem começar com a sua tarefa. E uma das tarefas que Deus lhe atribuiu foi dar nome aos animais e descobrir que entre todos os animais criados não havia nenhum que pudesse se assemelhar a ele. Eu creio que Deus queria que o homem percebesse a importância que a mulher teria na sua vida. Porque o homem, a partir dali, começou a sentir necessidade de companhia, de convivência, de partilha. E não podia encontrar isso nos animais que Deus havia criado. E então Deus volta e diz assim: não é bom que o homem esteja só. Vou lhe fazer uma auxiliadora, uma adjutora que seja idônea. Então, aí Deus começa com a criação da família. Então, não vou lhe trazer alguém qualquer, uma adjutora idônea, uma auxiliadora. E eu creio que a terminologia auxiliadora quer dizer que a tarefa que esta mulher teria é a mesma que o homem tem. Ela vem para ajudar, auxiliar. É na mesma tarefa. Ok. Só que, por alguma razão, quando vamos para o lar, para casa, a mulher que veio como auxiliadora tornou-se dona do trabalho de casa. Todo o trabalho. Sim. Ou seja, ela veio para ajudar. E hoje, incrível que pareça, quando você encontra um homem que de vez em quando lava a louça ou ajuda a arrumar a casa, diz que este homem é bom porque ajuda a esposa. Eu costumo dizer não, negativo. Quando a mulher está a arrumar a casa, está a cozinhar, ela está a ajudar o marido, porque a tarefa era dele. E Deus arranjou uma auxiliadora. E ele demitiu-se do seu papel e deixou todo o trabalho com ela, pensando que agora esse trabalho é só e só dela. Esse é o primeiro problema que nós temos, que então a cultura começa a definir tarefas de maneira diferente. Quando Deus criou a mulher, era como se tivesse dito ao homem: você é o presidente nesta administração da criação e vou te arranjar uma vice-presidente, uma auxiliadora. E o que é a vice-presidente neste caso? Seria a presidente na ausência do presidente. Sim. Você então vai fazer a mesma coisa que o presidente. Sim. Não, vai interinar. Sim. Então, a vice-presidente é a presidente na ausência do presidente. Ponto. Ok. Então, precisamos de entender que este papel é de cooperação, é de partilha. Então, deveria haver harmonia. O segundo aspecto que eu acho que vale a pena sublinhar, quando olhamos para esta base da criação, é o que Deus diz: façamos. Deus fala no contexto da Trindade. Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Então, este Deus que nós servimos, ele é só um Deus. Mas ele é uma unidade plural. Certo? Então, ao criar o homem, se você ler Gênesis 1, 26, 27, façamos o homem, também Deus cria um homem. Só que este homem que Deus cria é uma unidade plural, porque ele é macho e fêmea. Consegue perceber a semelhança de Deus? A imagem e semelhança de Deus? O Deus que cria é um Deus trino, é um Deus plural. Ele é uma unidade plural. O homem que ele cria, a sua imagem e semelhança, também cria-o como uma unidade plural. Então, começamos a entender. Agora, vamos para Deus. Deus vive em harmonia consigo mesmo. Deus é um Deus unido, não fragmentado. Ele é um só Deus. E quando chegamos nas famílias, marido e mulher são dois. Cada um tem a sua coisa, as suas coisas. O que impera em muitos lares? O meu e o teu. Sim. Impera o eu. Sempre que em minha casa eu falo eu, este meu eu vincula a minha esposa. Sempre que eu falo meu, este pronome possessivo
também vincula a minha esposa, porque tudo que é meu é dela. Né? Sim. Tudo que é dela é meu. Então, você vai encontrar um primeiro problema que nós criamos é a separação de bens. Nós vamos para as aldeias, esta galinha é da mulher, aquela é do homem. Esta lavra é da mulher, aquela é do homem. Sim. Essa mãe é do homem. Sim. Essa... Como funciona? No conceito de Deus, Mariana, quando você casa, você ganha um novo par de pais. Sim. E um novo bando de irmãos. Deveria. Deveria. Sim. Mas no conceito de Deus você ganha. Sim. 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 Porque o pai dele, o pai do teu marido, agora virou teu pai. A mãe do teu marido virou tua mãe. A tua mãe virou mãe dele. O teu pai virou pai dele. Sabe? É isto que Deus criou. Né? Hoje temos o famoso problema das noras e das sogras. Por que a briga? Quando você casa, a tua família ganha um novo filho, que é o teu marido. A família dele ganha uma nova filha, que é você. É assim que deveria ser. Então, a própria cultura começa a mexer com os alicerces, com os fundamentos, porque pretende nos separar. Não é? E isto é da mulher, isto é da minha família. Nós em casa discutimos a minha família e a tua família. Não. Casamos, a tua família virou minha, a minha virou tua. Então, é a nossa família. É isto que deveria ser. Não, só fomos lá para os fundamentos. Nesses fundamentos também Deus só queria um homem e uma mulher. Não é? Porque quando você vai para Gênesis, lá no capítulo 2, ele vai começar a mostrar que o homem deixa pai e mãe, se une à sua mulher e os dois tornam-se uma só carne. Deus só cria um homem e uma mulher. Quer dizer que o princípio da criação, o casamento é monogâmico. Só um homem e uma mulher. No princípio da criação, o casamento é heterogêneo. Não é? Ou seja, ela é feita entre o gênero masculino e o feminino, é heterogêneo. Não é homogêneo, como começamos a ver no mundo de hoje. Não, o casamento é heterogêneo. E ao tornar o homem e a mulher um só, uma só carne, está a querer dizer que esta unidade é perpétua, que só a morte pode separar. Este é o princípio, é o fundamento. Não é? E, infelizmente, a nossa cultura se desvia de todos esses princípios. Não é? Nos divide, minha família, tua família, nos divide, amplia o casamento, em vez de ter uma mulher, tem 2, 3, 4, cria uma série de problemas. E é isto que a nossa cultura fez. Se afastou do padrão bíblico e abraçou novos valores. É isto que no desenvolvimento, portanto, do processo, nós então vamos encontrar que precisamos de voltar aos primórdios da história, aquilo que Deus criou. Quando Deus criou o homem e a mulher, quando Deus celebrou a sua união lá no Jardim do Éden, nós encontramos outros aspectos importantes. Antes de Deus criar o homem e a mulher, Deus criou o jardim, criou as condições, um ambiente propício onde eles iriam viver. Sim. Ok? Deus não o criou e depois, e agora vão para onde? Hoje as pessoas se casam, não têm casa, não têm nem onde viver, aí tem que recorrer à casa da mãe ou do pai. Mas o casamento, segundo Deus, é que o homem deixa pai e mãe. Deixa eles geograficamente. Né? Sai de um ponto A para um ponto B. Deixa eles emocionalmente. Deixa eles financeiramente. Constitui uma nova unidade. Né? Este é o que deveria ser. Mas estamos com dificuldade de deixar. Em muitos casos deixamos geograficamente, mas eu encontro muita dificuldade em muitos casais em deixar emocionalmente. Em deixar financeiramente. Às vezes os filhos querem deixar os pais, são os pais que não querem deixar os filhos partir. Sim. Né?
Então encontramos toda esta problemática. É ali onde nós saímos. E só foi piorando depois com a história. Quando você vai para o versículo 25 de Gênesis 2, encontra um outro princípio bíblico muito importante. Lá diz que o homem e a mulher, ambos, o homem e a mulher, estavam nus e não se envergonhavam. O que está a querer dizer? É verdade que, em primeira instância, você pode apelar para a nudez física, que deixou de ser um problema no contexto do casamento. Entretanto, Deus não estava preocupado só com a nudez física. Se você pensar que no jardim não tinha nem roupa, eles só arranjaram folhas para se cobrir depois do pecado. Então, parece que a nudez física não era mesmo um problema. Quando Deus disse isso, que os dois estavam nus e não se envergonhavam, Deus queria anunciar um princípio muito mais importante. Sabe o que Deus estava querendo dizer para Mariana? Que você não tem nada para esconder do seu marido. Que ele não tem nada para esconder de você. Ou seja, que vocês vivem num ambiente de completa transparência. E a transparência é um dos aspectos que, infelizmente, a nossa cultura perdeu. Não é, nem o marido já declara o seu salário à esposa, nem a esposa fala dos seus rendimentos ao marido. Cada um está no seu canto, cada um tem os seus segredos. No momento que você tem segredos, você tem alguma coisa para esconder do teu companheiro. No momento que ele tem segredinhos, ele tem alguma coisa a esconder de você. Então, isto quer dizer que vocês já não estão nus e não se envergonham. Não. Você tem vergonha de falar de algumas coisas para o teu marido. Ele tem vergonha de falar algumas coisas para você. Ou seja, vocês não vão operar como se fosse uma unidade. Como se fosse um só corpo. Quando Deus diz que o marido devia ser o cabeça, e implicitamente então a mulher é o corpo, você já viu uma cabeça rolando por aí sem corpo? Todo mundo vai fugir. Todo mundo vai fugir. Ou um corpo rolando por aí sem cabeça? Sim. Não existe. Sim. E quando você olha para o corpo, para a unidade do corpo, é o mesmo sangue que circula e alimenta todo o corpo. Todo o corpo. O corpo tem uma relação de interdependência. A minha cabeça precisa do resto do corpo, o meu corpo precisa da cabeça. Nenhum dos dois consegue subsistir sem o outro. Ou seja, então não é uma relação onde a mulher depende do homem e o homem não precisa dela, não. Sim. Há interdependência. Cada um precisa do outro para existir. Você não existe sem ele, não existe sem você. Isto é o que nós deveríamos fazer. Então, eu falei um pouquinho até agora daquilo que podíamos considerar o fundamento bíblico. Quando Deus concebe o casamento, o que Deus queria? Que é a união das famílias. Que é a união completa. E a união das famílias, aqui está a começar primeiro a união do casal. Quando este casal está unido e equilibrado, é a volta deste casal que depois vem os pais. Você vai ver o primeiro círculo é o marido e a mulher. Depois o círculo se amplia, vem os filhos. Mas o círculo se amplia, tem os irmãos, tem os pais, tem os tios, tem os primos. Então, vamos no fim, você tem uma série de círculos concêntricos. Não é? Ok? O centro lá, o núcleo, está o marido e a mulher. Homem e mulher. Né? Depois, em algum momento, se calhar vamos falar, é por isso que eu costumo dizer que muitas vezes esse homem e mulher se perdem quando vêm os filhos. Porque se dedicam, a mulher ganha um filhinho, se dedica ao filho de tal maneira que esquece que ele tem marido. O homem se dedica tanto ao filho que se esquece que tem esposa. Quando chega a altura que os filhos saem de casa, porque agora eles estão grandes, vão na vida deles, marido e mulher perderam a capacidade de se relacionar. São dois estranhos vivendo no mesmo espaço. Está vendo? Enquanto que se tivessem se desenvolvido bem os filhos, sim, mas ainda a tua esposa continua sendo prioridade, o seu marido continua sendo prioridade, não negligenciamos os filhos, mas a primeira prioridade
vai para a esposa. Afinal, quando você casou com ela, não tinha filhos. Ela é mesmo a primeira. Sim. Depois vêm os filhos. São uma bênção adicional. Uhum. Mas os filhos vêm de passagem, depois vão. Então, quando você negligencia a esposa com a aparição dos filhos, depois que os filhos saem de casa, você também perdeu a esposa, porque você já não lhe conhece mais. Quando você negligencia o marido, porque agora você se concentra só nos filhos, quando os filhos saírem de casa, você também perdeu o marido. Tá vendo? Sim, bastante. Então, são alguns aspectos, quando falamos no resgate, então é bom entendermos o que jaz na base do casamento. Quando Deus criou, o que foi que Deus concebeu? Como? Não é? E então, a partir dali, agora você consegue ver como é que as nossas culturas foram degenerando os princípios de Deus. Não é? Agora, hoje, você vê num mundo onde vão dizer assim, esposa não é família. Sim. O que é pataco? Marido não é família. Não. Ele a qualquer altura vai. Sim. É assim que ensina. Sim. Não dá para entender. Então, a maior parte das mulheres entra no casamento com insegurança. Sim. E quando ele for, fico como? Então, eu tenho que começar a criar condições que me asseguram a vida se ele for embora. E pastor, são Aí quebrou a conselhos unidade. que vêm, são conselhos que vêm de pessoas adultas. Sim, aí quebrou a unidade. Sim, vem mesmo uma tia idônea Sim. que diz assim, o teu dinheiro começa a guardar, compra já um terreno. Sim, Porque se ele morrer, vão te tirar tudo. sim. São conselhos que... Sim. Mas eles se baseiam nas práticas, naquilo que tem acontecido de facto. Por quê? Porque quando vocês casam, se você diz assim, eu casei, o eu e o meu desapareceram, porque tudo que é meu é teu, tudo que é teu é meu, vou me preocupar com o futuro, por quê? Né? É coisa muito simples. Né? Mas quando agimos assim, então cada um fica com o que é seu. E só para dizer que casamento com separação de bens não é bíblico. É um arranjo jurídico legal, mas não é bíblico. Né? No dia que você casa, o seu esposo podia dizer assim, Mariana, você vai casar comigo? Então, lembra que no dia que você casar comigo, você perde tudo. Porque você vira minha e tudo que você tem também é meu. E a Mariana, que é inteligente, não vai se preocupar, querido, não tem problema nenhum. Sabe por quê? Porque no dia que casarmos, você também é meu e tudo que você tem, incluindo aquilo que tirou de mim, é meu. Também é meu. Então, não tem nenhum problema. Sim, amado ouvinte, a conversa está mesmo boa, mas nós vamos ter que ir a uma pausa musical. Não saia dali, se faz favor, se não for para beber uma aguinha. Estamos de volta, amado ouvinte, votos de boa noite, somos o Lar do Celar. Estamos nesta semana a falar sobre resgate de valores nas famílias. É nosso convidado da semana, o pastor José Evaristo Abias. Pastor, eu volto já com algumas questões. Com base na explanação do pastor, a primeira dizia que algumas vezes não temos como resgatar valores porque não os temos. Sim. O que fazer? Porque nós precisamos ser uma sociedade com valores. Okay. Onde vamos buscar? Então, vamos ter que trazer os valores. Não só resgatar, agora vamos trazer os valores. Não é? Eu dizia que resgatar é alguma coisa que eu tenho e perco. Não. Se eu não perdi nada, eu vou ter que entrar, aprender estes valores. Okay? Vamos ter que trazer os valores. Vamos ensinar os valores. É resgate quando você olha de onde nós viemos, o que foi que Deus concebeu. A humanidade perdeu, a humanidade precisa de resgatar os valores. Mas quando falamos para gerações específicas, encontramos gerações que perderam os valores e por conta disso vem uma próxima geração que não tem os valores. Sim. Porque nunca os trouxeram para eles. Onde é que vamos buscar?
na palavra de Deus. Ou seja, hoje ao aprendermos a palavra de Deus, se calhar vamos recorrer àquilo que diz Deuteronômio lá no seu capítulo 6. Estas palavras que hoje te ordeno, primeiro estarão no teu coração. Depois você vai passar para os teus filhos, falando delas ao deitar, ao levantar, andando pelo caminho. Vais colocar como um sinal, como um lembrete na sua testa, ou como aquela pulseira que a gente coloca no braço como lembrete. Tá vendo? É isso que deveríamos fazer. Ensinar esses valores. E nada melhor do que começar a ensinar na infância. Ou seja, a criança aprende sobre esses valores desde o ventre da mãe. Pastor, nós temos ouvintes que alguns são cristãos, outros religiosos vão à igreja, mas alguns nem à igreja vão. Estão a nos ouvir. Estão a ouvir o que o pastor está a dizer, que vamos tirar os valores que nós precisamos, vamos aprendê-los através da Bíblia. Sim. Sim, e se calhar Bíblia como ler, depois é um livro muito grande, se calhar não dá nenhuma motivação para ler, não tem desenho. Aqui entra uma outra questão. Sim. Muitos até não vêm à igreja por conta dos vícios e dos erros que a igreja tem cometido ao longo da história. Para isso, eu só quero dizer assim, às vezes, quando falamos da igreja, vamos lembrar um pouquinho da Arca de Noé. Não fosse a tempestade lá fora, ninguém quereria estar na arca. Já imaginou como a arca estava fedorenta? Com todo animal lá dentro, que cheiro a arca devia ter. Não fosse a tempestade lá fora, ninguém quereria estar aqui dentro na arca. A igreja também é um pouquinho assim. Ela não é perfeita. Ela tem as suas insuficiências. Mas é a tempestade lá fora que faz com que a arca ainda seja um lugar melhor para nos refugiarmos. A igreja, com todos os seus defeitos, ainda é o melhor lugar para nos refugiarmos. E ainda o ensino dela faz sentido. Uma verdade, mesmo quando ela é negligenciada, mesmo quando ela é abandonada, não deixa de ser verdadeira. A igreja de Jesus Cristo é esta verdade, que às vezes é abandalhada, às vezes é negligenciada, mas a verdade da palavra continua igual, mesmo no meio tão poluído. Então, eu desafiaria a todos, vamos para a igreja, mas não só para a igreja, não vamos só ser ouvintes religiosos, não, porque precisamos aprender a palavra, precisamos de encontrar mecanismo de estudar a Bíblia. Um dos erros que as nossas igrejas cometeram ao longo da história é que apostaram muitas vezes no crescimento numérico, esqueceram-se de discipular os seus membros. Então temos um rebanho não discipulado. Não admira que estão na igreja, mas não entendem os meandros da sua própria existência de fé, porque não foram discipulados. Enquanto que você vai ouvir na grande comissão, Jesus dizia, vão para todo mundo, ensine, batize, ensinando a obedecer todas as coisas que eu vos tenho dado, mandatado. Ou seja, a igreja precisa de apostar no discipulado, no ensino. E um ensino intencional, onde vamos trabalhar com as famílias, vamos trabalhar com as crianças, vamos trabalhar com os adolescentes, vamos trabalhar com os adultos, com os homens, com as mulheres, para que, de forma exaustiva, cada grupo receba tudo o que precisa para a sua subsistência na fé. Agora, sabemos que a nossa natureza é decaída, que por muito que nos esforcemos, sempre vai haver lacunas. Entretanto, isso não deveria servir de desculpa para nos desleixarmos.
Não, vamos continuar a dar o nosso melhor. É isso aí. Amado ouvinte, ficou o recado. Precisamos dar o nosso melhor para que não haja desculpa. Na verdade é que precisamos mesmo moralizar a nossa sociedade, as nossas famílias. Pastor, Adão deu nome aos animais, dizia o pastor. Sim, sim. E a minha pergunta é, será que por isso que muitos homens, não todos, muitos homens, depois da mulher estar grávida, alguns fogem? Mesmo já estando casado, diz que não queria que ela estivesse grávida, um monte de desculpas, mas quando a criança nasce, vem logo para dar o nome. É assim, eu creio que, eu não quero estabelecer um paralelo aqui, mas eu creio que a natureza humana é que o faz negligente. Paternidade é uma coisa, geração de filhos é outra. Nem todos os pais são mesmo pais. Alguns só são progenitores. Pai se interessa pelo filho desde o ventre da mãe. Ou seja, sabe que quando um pai trata com carinho a mãe grávida, o filho que está na fase de concepção participa deste ambiente de afeto? E ele já nasce Gostando do pai, sabendo que o seu pai é um pai amoroso. Ele já sabe, conhecendo a voz tenra do seu pai. Muitas coisas que nós às vezes atribuímos aos filhos, pensamos assim, isso deve ser genético. Tal pai, tal filho. O pai era ladrão, o filho virou ladrão. Essas não são transmitidas de forma consanguínea. Não. São informações que a criança começa a acolher no seu subconsciente desde o tempo que está no ventre. A criança, quando nasce, já terá algumas informações no seu subconsciente que ainda não vem à tona. É como aquela semente que está no meio da laranja, mas que ainda não está madura. Mas vai crescer. À medida que a laranja vai crescendo, a semente vai amadurecendo até chegar no ponto que ela é capaz de gerar uma nova planta. Então, o filho também é assim. Há informações que ele vai adquirir depois de nascer, quando o pai maltrata a mãe na frente dos filhos, mesmo de um bebê no seu bercinho lá, um bebê que não reage, não sabe nada. Há informações que estão sendo lhe passadas e ficam armazenadas no seu subconsciente. E à medida que esta criança vai crescendo, essas informações também vêm à tona e começam a fazer sentido. Então, nem sempre aquilo que acontece é genético. Transmite-se através do nosso comportamento. A maior parte é assim. Mesmo a questão da cultura. A criança é exposta à cultura desde o ventre da mãe. É por isso que os traços culturais são tão consistentes muitas vezes. São coisas que a gente não consegue explicar, mas a gente diz que é assim. Eu não abro mão porque é assim. É assim porque também não sei. Amado ouvinte, está a ser mesmo bom, mas, pastor, em termos de conclusão. Em termos de conclusão, sim, vamos tentar olhar para as nossas famílias e vamos dizer assim, as nossas culturas não são necessariamente más, mas precisam e urgentemente ser expurgadas de muitos elementos nocivos. Ou seja, não tem cultura boa e cultura má, porque também há vezes que nos induzem de que não, vocês africanos, a vossa cultura é má, principalmente quando vamos para o Ocidente. Não. Não, vocês na África vocês são polígamos. Não, não é assim. Eu costumo dizer, é mentira. Não é verdade, pastor? Não. Nós somos polígamos e os europeus também são. Só que nós praticamos
uma poligamia simultânea. Os europeus praticam uma poligamia sucessiva. Sim. Ou seja, uma mulher de cada vez. Mas quando você vai lá, todos os anos tem uma nova mulher. Certo? Sim. Okay? Nós ficamos com 4 ao mesmo tempo. É uma poligamia simultânea e lá é uma poligamia sucessiva. Essa simultânea da pobreza. Acho que poligamia é poligamia da pobreza de qualquer jeito. Por quê? Porque em África a poligamia é tanto mais acentuada quanto a pessoa vai se tornando mais rica. Sim. Pensamos que o poder e a riqueza se associam também ao número de esposas que o homem vai ter. Não é muito diferente na Europa, não é? O problema é que nós vivemos numa economia que ainda não ganhou raízes e eles vivem numa economia organizada. Então, na economia deles, é possível se organizar, ter bens e ter consistência, não é? Aqui, nós não conseguimos ter nada. Se você tentar amealhar algum dinheiro, no próximo ano estás mais pobre, porque a inflação terá consumido tudo. Sim. Porque nós temos estabilidade na nossa economia. Nem vai chegar para comprar o que previa. Não vai dar para nada. Ou seja, no nosso contexto, dinheiro não é riqueza. Se você ganhar algum dinheiro, invista em alguma coisa que conserve o seu valor. Ok? Mas é um pouco isso que, quando falamos de cultura, que nós deveríamos pensar. Nós somos um mundo hoje global. E nesta globalização, nesta globalidade, precisamos de entender que há problemas que nos afetam hoje. Os jovens são afetados aqui pelos mesmos problemas que os jovens da Europa, da Ásia e de outros continentes. Temos diferenças porque o contexto deles é diferente. E então pode-se que a maneira como eles lidam com esses problemas globais é diferente da maneira como nós lidamos com eles aqui. As consequências certamente serão diferentes em função do contexto. O impacto pode ser o mesmo. Mas o impacto na consciência e o impacto no ser é igual. Pastor, beijos e abraços. Ok. Muito obrigado. Eu acredito que se apostarmos em famílias melhores, sim, vamos ter uma sociedade melhor. Vamos ter uma igreja melhor e vamos ter uma sociedade melhor. É só nós fazermos a coisa certa da maneira certa. Porque alguns fazem a coisa certa da maneira errada. Sim. Assim, sim, quero dar um abraço a todos os nossos ouvintes para dizer que procurem na graça de Deus encontrar caminhos que vos edificam, caminhos que vos aproximam de Deus, caminhos que vos fazem desfrutar da verdadeira felicidade que Deus havia concebido quando criou esta relação que nós chamamos de casamento. Deus não nos criou o casamento para nós vivermos frustrados, para nós vivermos desesperados, para você, mulher, chegar a conclusão, é só aguentar, vou fazer mais como. Sim, não é para desfrutar, para se alegrar e para ter prazer. É o que Deus queria, que você fosse de fato esta pessoa feliz. Assim que Deus vos abençoe e guarde. Amém. Amado ouvinte, receba também o abraço de Mariana Domingos e Cristina Ioiê. Que não falte sal, nem fósforo, nem tampouco o tempero Amém. da Mana Xana. Boa noite, paz e bem. Amém. Sim. A Mana Xana. Controlaste bem, né? Cristina.